Meus irmãos de caminhada, minhas irmãs de caminhada, boa noite. Mais uma vez aqui estamos reunidos em nome de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia e modelo, para na noite de hoje estudarmos mais um item do Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação do Consolador Prometido, para que possamos fazer mais uma reflexão no que a espiritualidade superior trouxe até nós, para que, através das nossas meditações sobre o que iremos ler e comentar, colocar no nosso dia a dia todos esses ensinamentos, para trabalharmos na elevação da nossa casa planetária, a caminho do mundo de regeneração, para nossa própria elevação, e que, sempre que nos reunimos na casa de Maria Madalena e em nossos lares, é para que possamos trabalhar para que a paz, a humildade, o amor sejam implantados definitivamente em nosso mundo. E vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, que é o nosso caminho, verdade e vida, para agradecer por esta nova oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, para que nesta noite, através desta live, nós em nossos lares e os companheiros que trabalham para levar até nós, através dos nossos celulares, computadores, a casa de Maria Madalena, agradeçamos a Jesus por mais este estudo, aos irmãos que caminham conosco, buscando e praticando o seu Evangelho. Que possamos, congregados, reunidos em teu nome, mais uma vez, permitir que o teu Evangelho entre em nós, em nossa família, nos nossos amigos, irmãos, enfim, em todos os habitantes deste planeta, para que possamos reflexionar com muita tranquilidade, muita fé, muita paz, o tema que iremos abordar nesta noite. Muito obrigado, Jesus, fica conosco, que assim seja. Bom, meus irmãos, o tema que nós vamos abordar hoje é a continuidade do estudo da quarta-feira passada, que é a pergunta 941, que tem por subtítulo, não? Temor da morte. Então, que é da parte 4ª, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Então, Kardec pergunta à espiritualidade. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde vem-lhes este temor, tendo elas diante de si o futuro?
Vamos ler a resposta, depois o comentário de Kardec. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuras persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não pode admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças de infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque, com a fé, tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Há aqui um número 730, que, à medida que formos desenvolvendo o tema, nós vamos nesta pergunta para completar a pergunta 941 e a resposta. Agora vamos ler o comentário de Kardec. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na Terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas suas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Então, lemos aqui a pergunta, a resposta da espiritualidade e o comentário de Kardec. Agora vamos, como normalmente seguimos essa sequência, vamos reler a pergunta, fazer um breve comentário e, à medida que formos lendo a resposta, vamos também fazendo comentários. Então, vamos lá. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Então, a gente percebe aí a pergunta que Kardec faz é nos mostrando que se temos diante de nós o futuro, ou seja,
o futuro daqui a 1 hora, o futuro de amanhã, o futuro da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, do século, do milênio e seguindo essa sequência. Tudo é futuro. Só deixa de ser no momento que ele é presente, que é o momento agora que nós estamos falando. Daqui a 1 segundo, 1 minuto, já é passado. Então, ele está perguntando à espiritualidade para que dentro da resposta que eles nos passarem, ou nos passaram, nós tenhamos uma nova visão deste temor da morte, que é o item acima da pergunta que nós estamos comentando. E uma coisa muito interessante, nós já, entre aspas, morremos inúmeras vezes. Morreremos outras inúmeras vezes. Na doutrina, nós sabemos que quem morre é o nosso corpo espírito, nosso corpo físico. O espírito, ele é imortal. Deus nos deu a imortalidade como espírito. Deus que é amor, Deus que é perfeição absoluta, né, e tantos outros atributos, nos deu este corpo que, nesta existência, como em existências passadas, morreu. Ou seja, decompõe-se, a natureza fez o seu trabalho, transforma-se em outras, não é? Em outros padrões, vamos dizer assim, e nós, espíritos, seguimos o nosso caminho. Agora, aqui, a questão interessante é este temor da morte. Por que é que milhões de pessoas no planeta têm o temor da morte? Cada qual, se nós fizermos uma enquete, cada qual vai dar sua resposta, inclusive a gente, né? Mas vamos lá a resposta. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que quereis se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que, mais certo, é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Nós sabemos, até muitas vezes por pesquisas, a maioria de nós espíritas fomos católicos. Eu me lembro que até meus 12, 13 anos, cheguei até a fazer catecismo, porque a nossa família era católica, minha mãe desencarnou sendo extremamente católica, né? Mas sempre crendo no espiritismo. Muito bem. Só que as informações que nós tivemos ao longo de existências passadas nos colocou algumas questões que provocou na criança, como diz aqui, o temor da morte. Porque uma coisa é para a criança, e nós fomos crianças um dia, nessa existência, como em outras passadas, você crescer sabendo que há um inferno lhe aguardando, por qualquer falha que você faça. O inferno está lá lhe aguardando, não é? Como fala aqui, para que aqueles que vão para lá, podendo ser nós também, queimaremos, né? Sem nos consumir. E até em obras da natureza confirmaram isso. Então, nós fomos crescendo com essas e tantas outras informações, e
muitos de nós buscando a explicação por que o inferno. Porque eu fiz algo equivocado? Se há um Deus justo, o que eu estou falando é o que eu pensava e não aceitava aquelas informações que eram implantadas em mim, mas nunca obtive as respostas. Mas algo no meu íntimo, no meu espírito, me dizia que não era bem assim. Mas muito bem, a gente fica aguardando alguém ou alguma outra religião que viesse explicar todo esse questionamento. Porque é um direito nosso. Deus nos deu o livre arbítrio para questionarmos, para saber de tudo que nos cerca. Não é? Nós, quando frequentamos a escola, qualquer dúvida que nós temos na sala de aula, hoje através, né, da internet, mas vamos ficar na sala de aula, que é a minha geração, não? Qualquer dúvida, professora ou professor, por que é que isso é assim? E o professor imediatamente explicava, olha, isso é assim, por isso, por isso, por isso. Pronto, sanava a nossa dúvida. Mas, em termos religiosos, quantas vezes eu ouvi a resposta, isso é um mistério. Sim, mas se é um mistério, não podemos saber, não, não que é um mistério. Muito bem. Vida continua, a vida continua. Então, um belo dia, você se vê, ou chega a você, a nós, a doutrina dos espíritos. Uma vez foi feita uma pesquisa no Maria Madalena, isso deve ter uns 23, 25 anos por aí, em que a CERJ hoje, né? A sigla era outra, eu acho que era a SERJ, mandou a cada casa espírita um envelope, né, com um questionário para os trabalhadores da casa responder, devolver, que era uma pesquisa realizada em muitos centros do Rio de Janeiro, município e estado. E, segundo as informações, aquilo era uma pesquisa nacional. Tá? Muito bem. Devolvemos, o médium preenchia o trabalhador, assinava seu nome, respondia todo o questionário. Demorou uns 4, 5 ou 6 meses e veio a resposta da pesquisa, que eu achei muito interessante. 86% dos frequentadores, dos trabalhadores da casa, foram para o espiritismo através da dor. 86%. Se não me falha a memória, 10% por curiosidade e 4% por amor. Eu achei aquilo muito interessante, até conversamos no dia que recebemos essa pesquisa, houve um diálogo entre os trabalhadores daquela questão. Então, é isso aí. Olha só, frequentando a casa espírita, indo, entre eles eu fui para a casa espírita através da dor, da doença, né? Muito bem. Mas aí depois o que é que a gente percebe? Muitas vezes, aquela doença que leva você para um tratamento, você passa a ter uma nova visão, que eu prestava atenção às palestras, passei a frequentar os estudos. Um dia fui convidado a sentar à mesa e começa a nossa caminhada, o nosso tratamento. E no estudo, logicamente, estudando o livro dos Espíritos, um dia chegou a esta pergunta. Exatamente a pergunta de hoje. Aí, quando estudamos, eu falei para mim mesmo, Ronaldo, está aí a resposta que você buscava. O porquê o temor da morte. E é importante
que, ao reflexionar, a gente percebe, quando criança, nos prometeram o fim do mundo, prometeram ir para o inferno, e aquilo ficou em nós, em algum lugar, guardadinho, esperando o momento de voltar. Mas quando a doutrina nos mostra claramente, vamos ler a continuidade, de que o espírito é imortal, há um Deus que nos criou, há um Deus de perdão, há um Pai amoroso que nunca abandona seus filhos, por mais violento, por mais prática do mal que ele faça, Deus não o abandona nunca, porque é um filho seu que desviou do caminho através do seu livre-arbítrio, mas que lá adiante, no futuro, ele vai refletir e volta para o caminho que conduz a seu Pai, que é Deus. Então, vamos lá. Sucede, então, que, tornadas adultas, as crianças, né? Essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. Muitas vezes as pessoas criticam os ateus e os materialistas, dizem, mas como pode uma pessoa não acreditar em Deus? Como pode uma pessoa só dar valor à matéria? Muitas vezes é pelas informações erradas que ela teve nesta existência quando criança, que tornou-se adulto, e aquilo solidificou nele. E ele diz, não pode existir um Deus vingativo. Não pode existir um Deus que é todo amor, como a religião prega, porque é que ele me pune muitas vezes por um erro meu. Nós que somos pais, será que iríamos punir os nossos filhos a vida inteira pelas suas falhas? Não. O pai consciencioso, a mãe conscienciosa, normalmente, quando um filho ou uma filha comete algum equívoco, ele chama, meu filho, minha filha, senta aqui com sua mãe, vamos conversar um pouco para nós explicarmos algumas questões que você ainda não tem a idade madura para ver no futuro o ato que você está fazendo no presente. Quando há aquele diálogo fraterno, que muitas vezes é difícil, né? Você esclareceu, pronto. O filho ou a filha entendeu, vai evitar novos erros. Vai agradecer a seus pais, porque no futuro está projetado, a maioria das vezes, ela será mãe e ele pai. Então, essa é a questão que as outras religiões impunham a você. Não é? Um temor, impunha a você algo muito grave, que você iria, sua alma, queimar a vida toda, né? No inferno, esperando o dia do juízo final, onde você seria julgado mais uma vez, depois de ficar séculos e séculos queimando sem se consumir. Então, esta é a visão da morte, do temor nosso da morte. Percebe como Kardec, na sua pergunta, ela tem um objetivo que, à medida que nós vamos lendo, reflexionando na resposta, dentro, logicamente, do nosso pouco conhecimento, que ainda somos espíritos em processo de aprendizado da doutrina, que é muito recente, mas já temos alguma base para explicar algo e deixar claro todo esse processo, que é o trabalho que os centros espíritas fazem no mundo todo e também no plano espiritual.
são assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Olha que situação nós éramos colocados. Cadê aqui? São assim levadas, somos levados a crer que, além da vida presente, além desta vida, nada mais há. Já pensou alguém chegar para você e dizer, olha, o dia é hoje, amanhã não tem mais nada. A expectativa que a gente fica. Aí já nos foi mostrado, né, na doutrina, que a vida é uma só. Desdobrada ou dividida em existências, no plano espiritual e no plano material. Quanto aos que persistiram nas suas crenças, ou seja, ficou preso àquele passado, como nós lemos acima, da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ou seja, a pessoa ficou adulta, mas ficou preso àqueles ensinamentos do passado. E a doutrina é uma doutrina também educativa e libertadora. Por quê? Porque ela mostra tudo muito bem explicado, que é o que estamos fazendo aqui. Para tirar de nós este temor, para tirar de nós todas essas dúvidas. Ao justo, nenhum temor inspira a morte. Interessante, não é? Porque com a fé, tem ele a certeza do futuro. Olha a fé entrando aí no nosso processo de renovação. A esperança fala o contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dará a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Que mundo é esse? A volta nossa ao mundo espiritual. Ficamos lá um período e regressamos ao mundo material. Então, a gente percebe que, neste segundo parágrafo, a visão muda. Agora, tem aqui o número 730, e nós vamos até esta pergunta, né, para completar a resposta dos espíritos. Vamos lá. Pergunta 730, que é da lei de destruição, uma lei moral, tá bom? Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror? Porque ela lhe é sempre motivo de apreensão. Essa é a pergunta. Vamos ver a resposta. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Ou seja, olha só como é que a doutrina vai nos mostrando, no caso do Livro dos Espíritos. Pergunta a pergunta, resposta a resposta. Prolongar a vida. O que é prolongar a vida? É nós trabalharmos o nosso equilíbrio orgânico, o nosso equilíbrio psicológico, moral, para vivermos mais, para vivermos bem, não é? E muitos irmãos nossos, com um trabalho dedicado na prática da caridade, muitas vezes nós temos uma programação reencarnatória para desencarnarmos em tal idade, e muitas vezes, pelo nosso trabalho, em prol do nosso próximo,
o nosso trabalho dentro do Evangelho. Recebemos como misericórdia uma moratória para vivermos mais alguns anos bem, para continuar na obra de Jesus Cristo. Isso é um presente. E que nós podemos receber este presente se trabalharmos em nome de, para o Cristo e para o nosso próximo. Muitas vezes esquecendo de nós. Isso é o que está sendo colocado aqui. Tal motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação. É nos conservarmos. Instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. É importante, qualquer tarefa na vida, qualquer obra que formos realizar com alguém que nos dê uma sugestão, é importante nós falarmos o seguinte: vamos tentar. Se não der certo, vamos tentar novamente. Vamos ver os motivos que não deu certo, aonde erramos, consertamos e vamos fazer uma nova tentativa. Mas tem muitas pessoas que dizem, não vai dar certo, é melhor nem fazer. Vamos riscar isso do nosso mapa. A doutrina, em nenhuma questão dos seus 5 livros, que a doutrina são 5 livros, né, que nós sabemos, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Em nenhum desses livros e nas obras subsidiárias da doutrina, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros espíritos elevados, em nenhum deles nos pregam o desânimo, nos prega não fazer a obra. Não, faça. Tente. Se não der certo, faça de novo. É como você vai fazer pela primeira vez um café, saiu fraco, ralo. Tenta de novo, bota mais uma concha. Não é? Tudo isso, a vida nossa é um repetir de tarefas. E nós vamos aperfeiçoando, logicamente, aquele que quer. Que há pessoas que não se preocupam muito no seu progresso, que é uma lei da natureza. É uma lei moral estabelecida por Deus. Se tudo progride, por que é que nós, espíritos, não vamos progredir? Aqueles que progridem mais rápido é porque se dedicaram com mais afinco às suas responsabilidades. Não é? A não ser assim, ele muito frequentemente se entrega ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Percebe como nós ainda somos egoístas? Aí passamos a dizer, não, isso aí é invenção minha, isso aí fui eu que fiz. É outra visão que nós temos que apagar. Rendamos graças a Deus por qualquer tarefa, por mais simples que seja, nós realizamos. Por mais simples que seja. Graças a Deus eu consegui fazer. Jesus, Deus, espíritos, irmãos, me ajude na minha tarefa. Me proteja quando eu sair da minha casa
para o meu trabalho, ou para um lazer, qualquer tarefa, para que eu possa ir e voltar. Amparai meus filhos, meus amigos, meus adversários, todos, através da oração. Então, aqui nós tivemos uma explicação nesta pergunta e resposta que completa a pergunta 941, que nós lemos e comentamos. E agora vamos também comentar o comentário de Kardec. Quer dizer, é muita presunção nossa, mas temos que fazê-lo, né? Porque estamos em processo de aprendizado. E o bom aluno sempre quer, digamos assim, dar a sua opinião, mostrar que ele está entendendo o ensino, né? No caso aqui, ensino da espiritualidade. Como Kardec comenta, faz a pergunta, tem a resposta, ele vai fazer o comentário e nós vamos fazer o nosso comentário em cima do comentário de Kardec, que logicamente não é o mesmo, mas não deixa de ser um comentário daquilo que estamos entendendo, como eu sei que todos que estão em seus lares, com o livro dos Espíritos diante de si, e o nosso irmão Aderley colocando aí na tela, vamos dizer assim, o comentário, tá bom? Que para nós possamos ler. E, repito, comentarmos. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Ora, se eu estou preso às coisas da matéria, o que vai satisfazer os meus instintos materiais e carnais são as coisas da matéria. Que é bom saber, é utilíssimo a nós, porque vivemos no mundo material, mas não é prender-se à matéria. Não, é termos a consciência de que precisamos de tudo. Por exemplo, estamos aqui, não é? Tem um celular diante de nós, aqui na minha casa, vocês na casa de vocês, repito, no Maria Madalena, está lá o nosso irmão Aderley com a nossa irmã Rosana. Estamos utilizando a matéria, que é o celular e tantas outras questões, né? Mas já sabendo que isso é para a nossa utilização, mas que não devemos nos prender a isso. Eu vejo, às vezes, as pessoas dizer, hoje eu não vivo sem celular. Não, viver vai viver. Pode não ter o contato. Quando pergunta a mim, eu digo, olha, eu vivi desta idade que eu tenho, mais da metade sem um celular. Lógico, é imprescindível, fundamental. Mas eu gosto muito de falar isso, e às vezes as pessoas ficam me olhando, vamos fazer o seguinte, se estivermos indo para o trabalho, vamos olhar o céu, contemplar a natureza que está ali, foi criada por Deus para nós contemplá-la, para nós vivenciar. E põe o celular na bolsa ou no bolso, e vamos olhando um dia maravilhoso de sol ou de chuva, né? Para que a gente possa usufruir através da nossa visão, através da nossa análise daquilo, do que ficar dentro de uma condução ou em qualquer outro local com os olhos fixos no celular. Não, é útil. Tem os seus momentos. Eu já fui a algumas festas em que a gente olha, está lá a mesa, 4, 5 pessoas, ninguém está conversando. Está todos olhando o celular, cada qual olhando o seu, e a festa continua, né? Já vi até pessoas entrando na praia para tomar banho olhando o celular. Então, como eu procuro me disciplinar, uso o celular como agora,
alguém ligou, tudo bem, quem trabalha com o celular é indispensável, Mas vamos começar, dentro do que nós estamos aprendendo, a fazer a nossa programação. Não é? Dirigindo o seu carro, olho na estrada, olho na rua, deixe o celular desligado do lado. Se tocou, fulano, olha, eu estou dirigindo, ou hoje tem outros recursos, né? Porque isso é preso a esses gozos, porque a pessoa acha que está gozando. Cada qual tem a sua forma de pensar. Eu sei que muitas vezes, quando eu comento isso, as pessoas, Ronaldo, não é bem assim. Tudo bem. Você perguntou a minha opinião, eu dei. Agora, cada qual, né? Como também eu vejo muita gente dizer que o evangelho não ajuda nada o dia a dia. E aí? O que é que vamos falar? A doutrina também não ajuda. Poxa, ficou tanto tempo o plano espiritual coordenado por Jesus para enviar a nós esta doutrina libertadora, e há pessoas que dizem que ela não tem utilidade para a sua vida, tudo bem, paciência. Lá adiante, daqui a 1 milhão de anos, ou 1000 anos, ou 100 anos, a pessoa vai refletir, ok? Vamos ver outro comentário aqui. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Ele vai deixar no mundo as suas afeições e esperanças materiais, mas o futuro nos reserva essas afeições, né, como diz aqui, e essas esperanças morais, porque estamos a caminho de, a cada existência, a cada reencarnação, irmos nos purificando para que um dia, não sabemos quando, nós nos olharmos e vermos como espírito puro, totalmente desmaterializado. Esses problemas que vivenciamos hoje e tantas outras situações ficou no nosso passado. E nós nos capacitamos a ajudar aqueles irmãos que passam o mesmo processo que nós passamos hoje, e somos ajudados por espíritos elevados que também passaram o mesmo processo que passamos hoje. Percebem que a vida é um doar, é uma troca de amor entre nós, por isso que somos filhos de Deus. Estamos aprendendo a amar, a ser humildes, caridosos, pacientes. Né? Vamos completar aqui o último parágrafo. O homem moral, ele agora já está falando da parte espiritual, tá? O comentário. Que se colocou acima das necessidades factícias, ele percebeu, bom, isso aqui é útil enquanto eu estiver reencarnado. Eu tenho que usufruir porque foi o meu trabalho, eu comprei a minha casa, o meu automóvel, tudo. Já consciente, estas questões do Espiritismo mostram a gente. Deixo tudo para meus filhos, esclareço a eles que isso é uma continuidade, que eles trabalhem para passar para os seus filhos, nossos netos. Esta é a vida evolutiva do espírito, aquele ser que raciocina, né? Aquele ser que tem o livre-arbítrio que Deus nos deu. Então, nós temos que, à medida que a nossa Casa Maria Madalena nos dá esta oportunidade do estudo, é para que, a cada estudo, entendamos e procuremos nos elevar. E, para encerrarmos, a moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. A moderação, tá? Ditoso pelo homem que faz, não há para ele decepções.
e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Quando nós atingirmos esse estágio desse encerramento do comentário, demos um passo gigantesco como espírito, não é? Nenhuma impressão lhe cause as decepções. Não vamos nos decepcionar. Porque muitas vezes a nossa decepção com relação a alguém é que nós projetamos naquela pessoa algo que ele ainda não é. Assim como ele projetou em nós algo que nós ainda não somos. Quando percebemos, ou ele percebe, ele diz, eu me decepcionei com fulano ou fulano. Não como Divaldo afirma, você decepcionou-se com você. Porque você projetou algo em alguém que ele ainda não é. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso comentário da pergunta de hoje, né, 941, que fomos na 730 e voltamos, e agora estamos encerrando o nosso comentário, a nossa análise, e vamos aguardar, né, na programação da nossa casa, algumas perguntas ou comentários que queiram fazer, e nós estamos aqui para responder, ok? Carlos Leite. Quanto mais apegado às coisas materiais, maior se torna esse medo. Concordo. O medo de perder as coisas. Olha quantos medos, como você colocou aí, né? Márcia Cristina Corrêa Sabá. Deus, pico de luz. É isso aí, o Márcio. Concordo plenamente. Quantas pessoas não dormem bem com medo de ficar pobre, ou tantas outras questões, né? Luiz Carlos Nascimento. Irmão, infelizmente, é isso mesmo. Eu fui criado na religião católica e é isso mesmo que ensinam, com isso assustando muitas pessoas. Eu mesmo, quando garoto, também sentia medo do inferno e do castigo eterno. Minha sorte que, aos 13 anos, li o livro dos Espíritos como leitura e não para o estudo. Aí eu passei a não temer mais a morte e também o castigo eterno. Infelizmente, muitas igrejas ainda ensinam isso a Deus, e Deus, seguidores, mas faz parte do mundo em que vivemos. É isso aí, Luiz. Cada qual ainda no seu estágio. Mas é importante que nós usemos o raciocínio que Deus nos deu. Carlos Leite. Crescemos ouvindo que Papai do Céu castiga, e dentro de dogmas que hoje estudando a doutrina, percebemos o quanto é preciso evoluirmos moralmente. Ô, Carlos, eu também cresci ouvindo muito uma frase que me dava medo na época. De 1000 passarás, mas a 2000 não chegarás. E o Ronaldo criança, cada dia que passava, ele dizia, puxa, estou me aproximando do ano 2000, que o mundo vai acabar. Estamos em 2020. E o mundo não acabou. Não é verdade? Então, você vê que medo passamos, crescemos com aquilo dentro de nós e tantos outros temores, imposto ou passado por religiões que eu nunca entendi até hoje o porquê de tudo isso. Por que mostrar um Deus vingativo, o Deus de um exército, o Deus de uma religião? Não é? O meu Deus, eu estou salvo porque a minha religião salva, a sua não salva. Não.
A doutrina está aí convidando a todos a uma reflexão e uma coisa muito importante. Não exigindo que você seja espírita, que você estude, continue na sua religião, mas entenda todo esse processo. Eu hoje tornei-me espírita, ainda não sou espírita na acepção da palavra, né? Como diz o Espírito de verdade no Evangelho, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Né? Carlos Leite. Gandhi falou: faça em si mesmo as mudanças que gostariam de ver no mundo. É isso aí. O nosso mundo interior, quando muda, a nossa visão do mundo exterior também mudou. Mas muitos espíritos no plano espiritual também está todo esse processo de falta de informação. E a gente vê isso quando, em reuniões mediúnicas, vem um irmão à mesa querer saber por que é que ele não morreu. Cadê o céu que prometeram a ele? Ele disse: falaram tanto que eu ia morrer, eu estou aqui, o que é que está se passando? Aí você, né, tem que explicar com muita calma, não dá para explicar em 5, 10 minutos. Rejane, muito bom ouvir o senhor. Obrigado, Rejane. A Rejane é uma companheira aí do Maria Madalena, muito agradecido pelo seu comentário. Então, a gente tem que explicar àqueles irmãos todo um processo. Ele diz: eu gostaria de ficar aqui para aprender com vocês. Pode mesmo. Qualquer um passou aquela porta da nossa casa ou de outros templos espíritas em outros locais, passou a porta física ou espiritual, vai aprender desde que você queira, desde que você trabalhe a sua mudança. Deus está aí para nos ajudar, os espíritos. Eu acho assim muito grandioso quando você lê uma prece do Dr. Bezerra de Menezes, uma mensagem de Joana de Anjos, irmã Sheila, Eurípides Barçanufo, Emmanuel, as mensagens consoladoras de Chico Xavier, as palestras maravilhosas de Divaldo Franco e de tantos outros irmãos espalhados pelo planeta, nas casas espíritas, levando o seu conhecimento, esclarecendo, dando a mão àquele irmão que precisa de uma ajuda, um irmão que faz um atendimento fraterno, né? Um irmão que sai da sua casa, muitas vezes, com problemas sérios na família, para dedicar-se ao próximo, uma casa espírita. Então, é todo um processo que eu, na minha visão, acho maravilhoso poder realizar isso. Tá bom? Estamos chegando aqui ao nosso horário. Esperamos que no estudo nosso de hoje tenhamos sido objetivos, tenhamos sido esclarecedores naquilo que comentamos da pergunta, aliás, das perguntas, que foram duas, né? 941 e 730. Esperamos acrescentar algo, não só a vocês, que eu tenho por hábito, tudo que eu falo numa palestra ou aqui, a primeira pessoa que eu dedico é a mim mesmo, para o que eu fale, eu seja exemplo. Tá bom? Muita paz para todos. Vamos fazer a nossa prece, a nossa irradiação, para encerrarmos mais um estudo na noite de hoje. Vamos fechar os nossos olhos. Mais uma vez, elevarmos o pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecer também à sua mãe, Maria, ao seu pai, José,
aos espíritos superiores, aqueles que estão no mesmo nível que nós, e também direcionarmos aos irmãos mais inferiores, moralmente falando, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Todos fomos criados por Deus para trabalharmos na sua obra do universo infinito. E que os nossos lares recebam neste instante a mensagem de Jesus, que vibremos para os nossos irmãos, todos, para que trabalhemos para implantar na terra o reino de Deus. Chegaremos o dia com o nosso trabalho, de que olharemos o nosso planeta e veremos a natureza bela, o trabalho inconstante no bem de todos nós. Por isso agradecemos a Maria Madalena, que abre as portas da nossa casa espiritual, para que, mais uma vez, reunidos todos em seu nome, agradeçamos tudo que recebemos e que estamos recebendo. E que trabalhemos pelo futuro, pela nossa melhoria, pelo amor e seguindo aquela máxima da doutrina. Fora da caridade não há salvação. Muita paz, muito obrigado por mais esta oportunidade e que Jesus e Deus nos abençoe sempre. Que assim seja, graças a Deus.